Boa noite, irmãos. Nós voltamos para continuar estudando a palavra do nosso Deus, para mais um tempo juntos aqui nesta noite. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o sustento do Senhor se fez presente. Até aqui, a mão do Senhor nos sustentou e seguramente continuará a nos sustentar pela caminhada do restante ainda do dia de hoje. Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo trata da justificação pela fé. Ele vem na continuidade daquilo que ele já estava tratando anteriormente, e aqui nós atentamos para o que ele diz do versículo 6 em diante. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Depois nós vamos louvar a Deus com o conjunto Heroínas da Fé e voltamos para continuar esse momento juntos aqui estudando a palavra do Senhor. Nosso Deus, hoje temos paz com o Senhor e nós só temos que expressar nossa gratidão, porque não foi porque nós quisemos nos reconciliar contigo, ó Deus, mas porque o Senhor decidiu reconciliar-se conosco, trazendo, Senhor, a paz tão necessária ao nosso coração. Essa paz que vai além da nossa própria compreensão, Senhor. Obrigado. Ilumine, Senhor, a nós, nos dê compreensão e entendimento da Tua verdade, Pai. E continue a sustentar tantas pessoas que temos colocado diante do Senhor em oração. Abençoe a cada um deles, cada família, cada lar, e renove sobre suas vidas a graça que é tão necessária, Pai. Conduza-nos a Deus e guarde a cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós já voltamos, meus irmãos. Aos oficiais da igreja com fervor vamos saudar, pois Jesus nos escolheu para a igreja que serviu. Abre
Meus irmãos, temos falamos na semana passada sobre a expiação. A expiação envolve também a relação da justificação, porque envolve a justiça de Deus presente no ato. Expiação, basicamente, como vamos ver ainda hoje, significa cobrir. Mas há um sentido muito próprio presente nessa expressão. Estamos falando de fato da salvação do nosso Deus. Estamos falando a respeito do que pode de fato nos dar segurança, nos dar tranquilidade, nos dar condição para vivermos a vida com Deus e o nosso dia a dia de maneira tranquila e de maneira segura. As doutrinas da graça que começamos a estudar, quando estudamos a depravação total, estudamos um pouco sobre a eleição incondicional, nos mostra que Deus escolheu pessoas para serem salvas, não baseados naquilo que qualquer pessoa realizou ou venha pudesse ter realizado, tendo Deus, pelo seu conhecimento de todas as coisas e conhecimento de tudo em todo o tempo, ter escolhido aquelas que o aceitariam. As Escrituras nos mostram algo contrário, que não houve em nós mérito algum para que isso acontecesse. Então, nós temos como homem natural, chamando assim, homem que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, todas as partes que constituem a nós como pessoas afetadas pelo pecado. A queda nos afetou em todos os aspectos. Então Deus, ele aprove manifestar-se em amor para com a nossa vida. E o amor é a base da eleição, o amor é a base da expiação. E vamos falar um pouco sobre a segunda parte da expiação. Começamos na semana passada, na última quinta-feira, e continuamos agora. Expiação limitada à sua segunda parte. 1 Coríntios 15, verso de número 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo segundo as Escrituras. Uma das grandes questões que envolve a discussão sobre a expiação diz respeito à morte de Cristo em favor dos pecados, dos nossos pecados. Usar a expressão nossos aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados. A questão que envolve o ensino sobre a expiação e que traz divergências de pensamento diz respeito a esse nosso. Quem somos nós, aqueles por quem Cristo morreu? Então nós vamos olhar um pouco hoje alguns pensamentos fundamentados em alguns artigos que eu estive lendo, e eles vão nos ajudar a clarear aqui o nosso entendimento e o nosso pensamento sobre isto. Colin Maxwell, ele quando ele escreve sobre o título do artigo dele é esse, Questões sobre a Redenção Universal ou Expiação Limitada, ele levanta 12 interrogações, 12 questões a respeito da redenção universal ou da expiação ilimitada, como algumas pessoas defendem. A salvação ela é para todos, ela é universal, e a expiação, a morte de Cristo, envolve a todos. Ele levanta 12 perguntas, eu trouxe 3 delas aqui para pensarmos um pouco, para fazer com que reflitamos sobre a questão da redenção de todos e da expiação ou da morte de Cristo em favor de todas as pessoas. Primeiro, ele levanta a seguinte questão:
Você que crê que Cristo morreu pelos pecados dos anjos caídos, que estão reservados na escuridão e em prisões eternas até o dia, até o juízo do grande dia, quando serão lançados como malditos no fogo eterno, para serem atormentados de dia e de noite para todo sempre? Vejam, se Cristo morreu por todos que pecaram, os anjos estariam incluídos aí? Ele morreu também pelos pecados dos anjos caídos, que as Escrituras nos asseguram que estarão sendo lançados no lago de fogo e enxofre e vão sofrer o tormento de Deus para toda a eternidade. Uma outra questão está aqui. Cristo veio a morrer para salvar eficazmente homens ou apenas para fazer a salvação possível? Olha essa questão. Deus veio para eficazmente tornar a salvação uma realidade ou para tornar a salvação possível? Se ele veio para tornar a salvação possível, uma outra pergunta. Então era teoricamente possível que Cristo poderia morrer por pecados de ninguém ser salvo? Teoricamente, uma hipótese. Afinal de contas, se é para tornar possível, teoricamente, é possível que ninguém quisesse esta redenção para suas vidas e Cristo teria morrido em vão? São perguntas que nós precisamos por atenção. A morte de Cristo, ela foi eficaz ou ela foi simplesmente possível no sentido de tornar a salvação uma possibilidade para alguém? Irmãos, uma terceira pergunta. Cristo falhou no final das contas no seu propósito, no propósito de sua morte? Ele falhou? Essa pergunta tem a ver com o que as escrituras nos dizem. Vejam, ele realmente verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma e ficará satisfeito? Isaías 53:11 diz isso, que finalmente ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Cristo está realmente satisfeito com o fruto do trabalho da sua alma quando ele vê Judas Iscariotes, entre parênteses aqui, ele coloca, por quem você insiste. Ele está se referindo a pessoas que sustentam o ensino da expiação ilimitada ou da redenção universal, né? Então, por quem vocês, os que defendem a expiação ilimitada, insistem? E ele morreu da mesma forma como por João e por Pedro, quer dizer, ele morreu por Judas da mesma forma que ele morreu por João e por Pedro, se ele morreu por todos, indo para o próprio lugar onde teria sido melhor para ele nunca ter nascido? Uma outra pergunta, afinal de contas, qual o propósito da morte de Cristo? Ele falhou nesse propósito? O trabalho da sua alma estará satisfeito de fato dentro do que ele veio realizar? Será eficiente, será eficaz o trabalho realizado por Cristo? Irmãos, são perguntas que nós não podemos deixar de pensar nelas. São perguntas que fazem parte dos nossos valores de fé, fazem parte da nossa convicção. Porque a nossa convicção de fé determina diretamente a maneira como nós vivemos a nossa relação com Deus, com as pessoas, com os filhos de Deus e com as pessoas que ainda não são filhos de Deus. Vejam essa afirmação que ele faz. Eu tenho aqui uma definição de expiação que o Maxwell traz.
Uma das ideias básicas da palavra hebraica e grega para expiação, expiação ela aparece muito no Velho Testamento, no Novo Testamento ela aparece uma única vez. Ela é muito presente no Velho Testamento porque estava envolvida em todo o ritual religioso do povo judeu. Então, a palavra grega para expiação, ela significa cobrir. Então, a expiação é aquilo que cobre ou oculta, é o que vem para esconder alguma coisa. Então, expiação representa uma dívida que é paga e, portanto, que é coberta. Essa é a definição que ele traz aqui de expiação, analisando a palavra expiação no Velho Testamento, né? Ela significa simplesmente uma dívida que existe, que é paga e que agora é coberta porque ela já não tem razão para estar descoberta porque ela foi paga. É interessante esse conceito, porque quando nós falamos em dívida, nós falamos sobre algo que é contraído e que permanece existindo, porém não pode ser cobrada porque ela foi quitada. Nós vamos a uma loja e compramos alguma coisa. Vamos a uma loja e compramos um relógio. Esse relógio custa R$ 200. Então, nós contraímos uma dívida para com a loja de R$ 200. A dívida está lá, né? E vamos imaginar que nós usamos ali um cheque para o pagamento e esse cheque foi dado num dia em que não é dia útil e ele só vai ser compensado no dia útil seguinte, no primeiro dia. Nós temos uma dívida com aquela loja. Pagamos? Pagamos. A dívida está aberta até que o cheque seja compensado. O cheque foi compensado. Temos uma dívida? É interessante, porque ainda temos uma dívida. No entanto, uma dívida que foi paga. O valor foi coberto. O valor devido implica na quitação da dívida que temos ali. Essa dívida pode ser cobrada em um outro tempo? Ela pode. Pode. No entanto, não é legítimo ela ser cobrada. Ela pode ser cobrada, no entanto, com o recibo de pagamento que temos nas mãos, com o comprovante de que o pagamento foi feito e que o cheque foi compensado devidamente como forma de pagamento, simplesmente essa dívida ela não pode agora continuar a ser cobrada porque isso seria injusto. Então a justiça diz que eu tenho uma dívida, mas que essa dívida foi perfeitamente quitada e agora ela tem que ser coberta e ela precisa ser arquivada, guardada ou, entre aspas, esquecida, porque ela já foi, a situação dela já foi perfeitamente resolvida. Alguém pode ilustrar essa ideia falando de uma dívida a um banco. Se a pessoa é incapaz de fazer o pagamento da dívida, e aqui entramos no sentido da expiação segundo as Escrituras, se uma pessoa é incapaz de fazer o pagamento da dívida que ela deve ao banco, e se um amigo voluntariamente paga essa dívida por ele, então essa dívida é coberta e o homem está livre de toda obrigação. Toda obrigação que envolve aquela dívida deixa de se aplicar sobre aquele que a tem. Afinal de contas, a dívida foi paga. Essa é a ideia da expiação. Há uma dívida e essa dívida precisa ser paga. Com relação à dívida, no exemplo que eu dei, essa dívida ela vai continuar existindo. No entanto, ela não poderá mais ser cobrada porque ela foi quitada. E o exemplo dado aqui com relação ao banco, ele mostra claramente aquilo que aconteceu conosco quando a justiça de Deus foi satisfeita pela dívida que foi contraída diante dele e que foi paga por um terceiro e foi totalmente coberta naquilo que era devido
diante daquele que é o credor, que é o próprio Deus. A palavra expiação, como um termo teológico, um termo que se refere a Deus, está ligado a Deus, ela trata de um relacionamento que existe entre Deus e o homem. Há um relacionamento firmado. E vejam como é interessante. A palavra ela sugere algumas coisas. Em primeiro lugar, que há uma unidade, uma união entre Deus e o homem. A palavra atonement, em inglês, em um acordo. Então, em primeiro lugar, há uma ligação entre o homem e Deus por um acordo firmado. Esse acordo firmado foi um acordo firmado entre Deus e as pessoas. E entre nós, essa palavra sugere essa ideia. Segundo, a palavra implica que houve algo que dividiu esses dois. Este algo foi o pecado no qual ele andou em rebelião contra Deus. Então, primeiro, a palavra sugere a união. E ela sugere também uma quebra desta união, ou uma separação entre as partes que estavam unidas. Em terceiro lugar, a expiação nos lembra que foi encontrada uma forma, um meio de novamente unir os dois. É interessante nós observarmos isso. A palavra expiação, ela mostra que havia uma unidade, um acordo, uma união entre o homem e Deus. Depois, ela também implica numa ideia de que houve uma separação entre eles. E mostra ainda, traz o conceito de que foi encontrada uma maneira para que as duas partes que estavam separadas voltassem a estar juntas. E vejam só, isso acontece por meio de um pagamento que remove a culpa, né? A culpa do pecado. O pagamento remove a culpa do pecado. E, finalmente, está implicado na palavra expiação uma consciência dentro da pessoa de que o mal que anteriormente causou a divisão, ele agora já não existe mais. Me desculpem esse texto, esses pontos, eles estão no artigo do Gijs van Baren, Expiação Limitada. Vejam como é interessante a soma dos conceitos presentes na palavra expiação. Um acordo entre Deus e o homem, uma separação entre eles. Agora, a revelação da descoberta de um meio de união e, finalmente, a consciência de que o mal que causou a divisão, agora ele já não se faz presente mais para que essa separação continuasse a acontecer. Essa citação do Colin Maxwell. Muitos dos evangélicos e fundamentalistas sustentam a doutrina da redenção geral, isto é, que Cristo morreu somente com a intenção de salvar os eleitos. Aqui um grifo, já estava grifado, mas um grifo sobre esse grifo. Cristo morreu somente com a intenção, a palavra intenção. Ele teve somente a intenção de salvar os eleitos. A intenção dele foi a salvação, só isso. Ele intencionou salvar as pessoas que foram eleitas por Deus. Termina aí o pensamento. Mark Driscoll, quando fala sobre a expiação limitada e ilimitada, parece estranho, né? Olharmos aqui e encontrarmos expiação limitada e ilimitada. De fato, há grupos de pensamentos diferentes e há um grupo que mistura esses dois aspectos. A expiação foi limitada e ilimitada, limitada em alguns aspectos e ilimitada em outros, né? Tentam conciliar essas duas posições. Nesse seu artigo,
um gráfico é apresentado. E esse gráfico ele é muito interessante. E ele nos ajuda a ver esses pensamentos e nos ajuda a finalizar dentro daquilo que nós cremos com relação à expiação ou com relação à morte de Cristo. Nós observamos o seguinte: há 4 pontos que são necessários serem observados quando nós falamos sobre a expiação. Primeiro, qual é a visão que as Escrituras trazem sobre o pecado? Segundo, Jesus, afinal de contas, morreu por quem? Terceiro, como a expiação é aplicada? Como que a justiça de Deus com a morte de Jesus é aplicada ao pecador? E quarto, o céu e o inferno. Como é que o céu e o inferno se definem com relação à expiação? Então, nós vamos analisar aqui alguns desses pontos e vamos finalizar com a maneira que nós entendemos ser a maneira ideal e correta para entendermos a expiação dentro do processo da salvação de Deus. Começamos com o universalismo cristão. Cristo morreu por todos, né? É a expiação universal ou a expiação ilimitada. Eu vejo, com relação ao pecado, que é que os universalistas, os crentes, os cristãos universalistas acreditam com relação ao pecado. Como eles enxergam o pecado? Aqui está. Nós nascemos pecadores, olha que interessante, mas culpados por nossos pecados, não pelos de Adão. Adão foi responsável pelo deles. Ele foi responsável pelo dele, condenado pelo dele, e nós nascemos pecadores, mas culpados só pelo nosso pecado. Então não veio sobre nós a culpa de Adão. A culpa do pecado é nossa, somente nossa. E nós não temos em nós qualquer sentido de responsabilidade com relação ao pecado de Adão. Jesus morreu por quem, afinal de contas? Jesus tomou sobre si o pecado e a dor de todo mundo. Ele morreu por todo mundo, sem exceção. E aí, a expiação, então, como ela é aplicada na vida das pessoas por quem Cristo morreu? Vejam só. Poderoso amor de Deus em Jesus sobrepujará todo pecado. Poderoso amor de Deus em Cristo vai se sobrepor a todo pecado, e dessa forma todos serão salvos. Daí a gente começa a entender um pouco, dentro do pensamento cristão, a ideia de que Deus é amor e que no final de contas tudo vai dar certo porque Cristo morreu por todos e Deus, no seu ato poderoso de amor, vai salvar a todos, porque o seu amor vai se sobrepor ao pecado de todas as pessoas e no final tudo vai dar certo e todos serão salvos. Céu e inferno. Bem, vamos pensar um pouco. Se Jesus morreu por todos, se todos serão salvos, qual o sentido de pensarmos em inferno? Todos, sem exceção, serão salvos e irão para o céu. Não existe nenhum inferno eterno. Podemos ter um inferno ou um sofrimento temporário. Afinal de contas, não dá para fugir do julgamento. Mas eterno não. Afinal de contas, todos irão para o céu. Irmãos, esse universalismo ele está muito presente dentro da nossa cultura religiosa. Essa é a visão do universalismo cristão. Nós nascemos pecadores, mas não carregamos sobre nós a culpa de Adão. Jesus morreu e tomou sobre si o peso do pecado de todas as pessoas. O amor de Deus vai sobrepujar todo o pecado que qualquer pessoa tenha cometido, e dessa forma todo mundo vai para o céu.
final feliz. Então, é muito tranquilo olharmos para a nossa vida aqui e vermos dessa maneira. Afinal de contas, todo mundo vai ser salvo no final e todo mundo vai para o céu. Afinal de contas, Deus é amor e o seu amor sobrepuja a todo tipo de pecado. Depois, o pelagianismo do nosso tempo, né? A ideia de Pelágio sendo trazida para a nossa época e para o nosso contexto. Vejam só, a visão de Pelágio. Pelágio ele tinha a ideia de que nós nascemos sem pecado, né? Adão nasceu sem pecado e nós também nascemos sem pecado. Então a visão do pelagianismo moderno com relação ao pecado diz o seguinte: nós nascemos sem pecado como Adão. Adão nasceu sem pecado, foi criado sem pecado. Mas seguimos o mau exemplo dele, porque nascido sem pecado, ele escolheu caminho errado. E nós também nascemos sem pecados, mas fazemos escolha pelo caminho que Adão também fez. Jesus morreu por quem? Jesus viveu e morreu somente como exemplo para os pecadores. Olha como muda o conceito. Adão foi o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Adão foi um mau exemplo. Jesus é o bom exemplo. Ele viveu e morreu como um exemplo. Ele foi perfeito em tudo aquilo que ele fez. Então, nós devemos seguir o seu exemplo para, no final das contas, termos a nossa salvação realizada. E, nesse caso, como a expiação ela é aplicada? Olha, qualquer um pode seguir o exemplo de Jesus vivendo uma vida piedosa, qualquer pessoa. Então, se a expiação ela envolve seguir o exemplo de Jesus da maneira mais próxima e perfeita possível. Se vivermos essa vida piedosa, o ato da expiação de Cristo terá sido eficaz sobre a nossa vida. E com relação ao céu e inferno, nós temos o seguinte: aqueles que vivem uma vida semelhante à de Cristo serão salvos e irão para o céu. Aqueles que rejeitam a bondade irão para o inferno. É simples assim. Quem seguir o exemplo de Cristo for bom, ele vai para o céu. Aqueles que rejeitarem essa bondade irão tranquilamente e automaticamente para o inferno. Irmãos, vejam a mistura de ideias. Pense um pouco aí sobre o que você já ouviu, que existe dentro do pensamento que há no meio cristão. O pensamento de que Deus é amor e o amor de Deus vai sobrepujar todo o pecado, de que eu sendo bom e seguindo o bom exemplo de vida piedosa que Cristo também viveu, eu vou dessa forma para o céu e está tudo resolvido. E se eu fizer coisa que não devo, eu vou para o inferno, né? É simples desta forma. Então saímos do universalismo cristão, passamos pelo pelagianismo do nosso tempo e vamos para a ideia da expiação ilimitada. Qual é a visão de pecado que a expiação ilimitada traz para nós? Nós nascemos pecadores, mas culpados por nossos pecados, não pelos de Adão. Com relação à morte de Jesus, Jesus morreu para providenciar, preste atenção nessa palavra, pagamento pelo pecado de todas as pessoas. Nós temos a nossa culpa, nascemos culpados, mas por nossos pecados. Somos culpados pelo que nós fazemos. Não tem nada a ver com o que Adão fez lá atrás. Ele não tinha uma representação federal, ou ele não era representante de toda a raça humana. Então, Jesus morreu para providenciar, ele providenciou o pagamento da dívida de todas as pessoas. O pagamento foi providenciado. Como é que, então, a morte de Cristo ela se aplica na vida dos pecadores? Deus aplicará o pagamento àqueles que creem em Cristo. Então, a condição
para que a dívida seja paga é crer em Cristo. Então, ao momento em que eu vier a crer em Cristo, Deus então considera a minha dívida quitada. Afinal de contas, Cristo já providenciou o valor para o pagamento dessa dívida. Então, é bem tranquilo. E com relação ao céu e o inferno, nós temos o seguinte: todos os que aceitam o dom gratuito de Deus irão para o céu. Todos os outros seguem o seu livre-arbítrio e escolhem ir para o inferno. A ideia da expiação ilimitada que os seguidores de Armínio trouxeram para apreciação da liderança holandesa envolvem esta visão, a visão de que todos somos pecadores, nascemos em pecado, somos culpados pelo nosso próprio pecado e que Jesus ele providenciou o pagamento, mas não realizou. Quando é que ele será realizado? Quando nós resolvemos crer. Resolvemos crer, então Deus aplica sobre nós o pagamento da providência que Cristo tomou para que ele fosse possível. Então, dentro da expiação ilimitada, Cristo morreu para providenciar o pagamento, mas ele não realizou. O pagamento só será realizado quando alguém crê. E esse crer é um ato livre da pessoa. É um ato da pessoa de aceitar a oferta que Deus está fazendo. Nós temos o livre-arbítrio, segundo os defensores dessa ideia, para escolher aceitar o dom de Deus, que é de graça para nós, ou rejeitá-lo. Se nós aceitarmos, iremos para o céu. Se nós o rejeitarmos, iremos para o inferno. E dentro desse pensamento, nós temos a ideia de que nós devemos levar a pessoa a tomar uma posição diante de Deus, aceitando o dom gratuito da salvação que é oferecido através da pessoa de Cristo Jesus no pagamento que ele tornou possível. Então, se nós formos extremamente convincentes, nós podemos levar alguém à aceitação. E se ele aceitar, ele vai para o céu. Na expiação ilimitada, a redenção depende da minha aceitação. O sacrifício de Cristo só existiu para gerar providência ou condição para que a minha dívida pudesse ser paga se eu quisesse. Se eu quiser a minha dívida paga, então eu creio em Cristo e ela será paga. Se eu não quero minha dívida paga, eu rejeito. E eu rejeitando, eu tenho essa liberdade. Então, eu vou com a minha dívida para o inferno quando eu morrer e quando Jesus voltar. A ideia da expiação limitada e ilimitada, que é o título e o tema do artigo que traz essa tabela. A visão com relação ao pecado. Nascemos pecadores, culpados em Adão. Nós somos pecadores porque somos culpados na pessoa de Adão. Por que Jesus morreu? Jesus morreu para providenciar para pagamento para todos, mas de uma forma salvífica apenas para os eleitos. Ele providenciou para todos, mas vai ser eficiente para a salvação apenas dos eleitos. Ele providenciou o pagamento para todo mundo. Essa é a visão da expiação limitada e ilimitada. E a expiação, como então ela é aplicada? Embora Deus deseje a salvação de todos, ele quer a salvação de todos, ele aplica o pagamento aos eleitos, aqueles a quem ele escolheu para a salvação. E com relação ao céu e inferno, a ideia de que Deus não precisava salvar ninguém do inferno, mas escolheu salvar
a algumas pessoas. Aqui nós temos uma mescla entre a expiação limitada e a ilimitada em alguns aspectos. Por exemplo, quando quando eles afirmam esse pensamento de que Jesus morreu para providenciar pagamento para todos, né? Que é Deus, então, ele quer a salvação de todos, mas vai aplicar somente a alguns, né? Então, é uma tentativa de conciliar duas posições. E, finalmente, a expiação limitada ou expiação definida. Muitos têm preferido usar a expiação definida, que torna o sentido da expiação mais preciso, né? Porque a ideia de limite ela pode ser entendida de uma maneira diferente do que apresenta-se dentro da Escritura com relação à expiação. Então, a expiação é definida, ou seja, ela não é geral, ela não é universal, ela não é ilimitada, ela tem um limite de alcance, ela tem uma direção. É dessa forma que a expiação definida, limitada pode ser chamada também de expiação definida. Tanto um quanto o outro termo, eles se equivalem. Então, nós temos a mesma situação. São os mesmos 4 pontos de análise. A visão do pecado, por quem a morte de Jesus aconteceu, como a expiação ela é aplicada e a questão do céu e inferno. Então, nós vemos da seguinte forma a expiação limitada com relação ao pecado. Nascemos pecadores culpados em Adão, não é? Não há novidade com relação à expiação ilimitada, limitada e ilimitada que vimos ainda anteriormente. Por quem Jesus morreu? Jesus morreu para realizar uma expiação completa pelos eleitos. Aqui começa a residir diferença entre os outros pontos. Jesus não veio para tornar possível o pagamento. Jesus não morreu para potencialmente criar um canal aberto. Mas Jesus veio para realizar uma obra que é completa. A expiação é uma obra completa na vida dos eleitos de Deus. Ela tem começo, meio e fim. E não é a pessoa que vai definir algo, é o próprio Deus que define esta relação e que faz com que ela aconteça, com que ela se consume na vida daqueles que Deus escolheu. Como a expiação, então, ela é aplicada? Deus designou a expiação precisamente para os eleitos. Então, a expiação limitada, ela diz que Jesus morreu precisamente pelas pessoas por quem ele veio, pelos eleitos. Deus deu a Jesus aqueles que ele escolheu. Jesus veio para morrer exatamente por essas pessoas. A expiação, ela foi designada com precisão para os eleitos de Deus. E com relação ao céu e inferno, Deus não precisava salvar ninguém do inferno, mas escolheu salvar alguns. Primeiro e o último ponto, eles são iguais à expiação limitada e ilimitada. A diferença está na morte de Jesus e como, então, os benefícios conquistados por essa morte são aplicados na vida daqueles que serão salvos. Nós vamos para a nossa confissão de fé, capítulo 8, seção 8, item 5. Diz assim: O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez. Não há mais de um sacrifício. Ele satisfez plenamente a justiça do Pai. Isso é importante, meus irmãos. Ele satisfez plenamente a justiça do Pai, totalmente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu,
adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Então, o ato de Jesus ter morrido satisfaz de maneira definitiva a justiça do Pai, e satisfazendo a justiça do Pai, ele adquire a reconciliação. Nós voltamos lá atrás, né? Quando Jesus, então, ele morre, tomamos aqui a ideia da expiação. Jesus, naquele ato, quando da sua morte, ele traz então a reconciliação. Então a palavra expiação, ela mostra, traz consigo a ideia de uma união que existe, uma aliança firmada, traz também a ideia da separação que houve, elos rompidos, traz também consigo o conceito de que uma solução foi encontrada para que os elos fossem reatados e a reconciliação acontecesse. E não somente isso, mas mostra que, de maneira definitiva, a dívida que separou, agora ela foi coberta e definitivamente ela estará sendo clara diante do Pai, em favor daqueles que foram escolhidos por Ele para viver com Ele por toda a eternidade, na comunhão que originalmente em Adão Ele, o Pai, estabeleceu. É desta forma, meus irmãos, que a salvação, a expiação, ela é limitada. Ela é limitada porque Jesus morreu precisamente pelos eleitos e para pagar a dívida deles. Qual o nosso papel em tudo isso? O nosso papel não está em sermos bons como condição para sermos salvos, não está em crer para que Deus então aplique os benefícios de Cristo, mas está em observar o todo da obra redentora de Deus, onde a expiação definida, ela está presente. Ela é parte do todo. E na expiação definida, a justiça de Deus é satisfeita com o pagamento da dívida dos eleitos, através da morte de Jesus naquela cruz. Não há dúvida alguma que o sacrifício de Cristo potencialmente poderia salvar todo mundo. Mas não é para isso que ele veio. Ele veio para salvar aqueles que são seus, aqueles que o Pai lhe deu e que, como ele afirma, de maneira nenhuma ele os lançará fora. Meus irmãos, que em Cristo Deus te abençoe, que em Cristo Deus renove graça sobre você e te dê a tranquilidade de saber que se hoje você está vivendo com Deus, não é porque houve mérito em você, mas é porque há mérito em Cristo e dessa forma benefício e bênção para as nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus renove. Vamos louvar a Deus e depois voltamos para encerrar o nosso estudo dessa noite. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar meu amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Neste sangue
aborrece. Purifica-me, Senhor, foi por mim que tu morreste, sem propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados a lutar na escuridão desse abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Nosso Deus, estudando a tua palavra, nós entendemos mais e mais a nossa dependência do Senhor. Nós entendemos, Senhor, mais e mais a cada instante a grandiosidade do teu amor para conosco, Senhor. Quando Jesus vem e vem objetivamente para pagar a nossa dívida diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós seremos eternos devedores, mas eternos devedores com a nossa dívida coberta diante dos teus olhos, porque ela foi devidamente paga. E a tua justiça, Senhor, ela pôde ser perfeitamente satisfeita. Obrigado, Senhor. Pedimos, nosso Deus, por pessoas que estão ligados a pessoas da igreja, a familiares, Senhor, que estão internados, estão adoecidos. Abençoe, Senhor, a cada um. E pedimos que o Senhor esteja, Pai, dando sabedoria àqueles que estão nos governando. Deus, limite, restrinja, pedimos, Senhor, a arrogância e a ganância, Senhor, das pessoas, em direção à busca daquilo que o seu coração simplesmente deseja e não aquilo que é o melhor para as pessoas por quem elas foram eleitas, ó Deus. Abençoe o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Guarde-nos, Senhor, e guarde aqueles que estão nos governando. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e te renove em Cristo Jesus. Amém. De acordo com a Lei 9.459 da Constituição Brasileira, o preconceito racial é um crime. Nós entendemos que todos nós, brancos, pardos, negros, amarelos, somos iguais perante a lei. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O preconceito de qualquer ordem deve ser por nós repudiado. E entendemos que a dignidade de um ser humano não está na cor da sua pele, mas na dignidade do seu caráter. É muito conhecido o famoso discurso de Martin Luther King Jr. em Washington, quando ele trabalhava intensamente contra a segregação racial.
E lá na capital dos Estados Unidos da América, ele fez um brilhante discurso, Eu Tenho um Sonho. E nesse discurso ele disse, eu espero que meus filhos amanhã sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Nós devemos amar a todos indistintamente, sem acepção de pessoas, porque é assim que Deus trata conosco. Nós não podemos hospedar no nosso coração qualquer forma de preconceito, seja racial, seja social, seja religioso, porque todos nós procedemos das mãos de Deus, todos nós temos o mesmo valor perante Deus e todos nós precisamos valorizar a vida como uma dádiva de Deus. Portanto, em vez de abrigar qualquer sentimento de hostilidade ou preconceito no seu coração, tenha disposição de amar o seu próximo como você ama você mesmo. Desta maneira, nós vamos construir uma sociedade justa, uma sociedade que realmente ajuda os seus cidadãos a serem melhores no tempo em que estão vivendo.